eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre processo legislativo. A gente vai dar continuidade à nossa aula de poder legislativo, processo legislativo, e hoje a gente vai falar sobre leis. Na verdade, leis e medidas provisórias. Essa é a aula 28 do nosso curso de Constitucional. E o material que você, na verdade, o conteúdo da Constituição que nós vamos estudar agora e que você também vai estudar, meu amigão, tá aqui, ó. Artigo 61 ao 69 da Constituição da República, a gente vai falar sobre lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias e fechar esse tema de processo legislativo. Beleza? Vamos lá? Tudo pronto? O cabeça tá com voz de pato rouco, porque já foram mais de 14 horas de gravação numa sentada só, e aí a voz não tá aguentando. Mas vamos lá, ela vai aguentar até a gente fechar aqui. Bora lá! O que a Constituição fala sobre leis? O artigo 61 da Constituição Federal já estabelece a iniciativa de leis complementares e ordinárias que cabem a qualquer membro do Congresso Nacional. Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado ou comissão do Congresso Nacional. E ainda ao Presidente da República e ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e ao PGR. Esse artigo 61 aqui, ele está falando daquilo que a gente estudou na aula passada, que se chama de iniciativa geral. Aquela iniciativa de lei que está à disposição de muitas autoridades. E aqui a gente verifica que a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias cabe a qualquer membro do Congresso Nacional, do Senado ou da Câmara dos Deputados. Ou ainda a comissão da Câmara dos Deputados, comissão do Senado e comissão do Congresso Nacional. Nós vimos nas aulas passadas que é perfeitamente possível e aceitável que cada uma dessas instituições tenham comissões. O Senado tem a sua comissão, Câmara dos Deputados, a sua comissão, e o Congresso tem as suas comissões. O artigo 61 fala ainda da iniciativa de lei para o Presidente da República, para o Supremo Tribunal Federal, para os Tribunais Superiores e também para o Procurador-Geral da República e para os cidadãos. Quando a gente fala em cidadãos, a gente vai relembrar aquele assunto da aula passada. Lei de iniciativa popular. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Agora, a gente viu a iniciativa geral. Agora a gente vai dar destaque para a iniciativa privativa do Presidente da República. Meu amigão, bonitona, presta atenção. Esse item aqui, ó, do slide, a iniciativa privativa do Presidente da República, é da parte de processo legislativo o ponto da matéria que mais cai em prova. Eu sei que a parte de processo legislativo é chata pra caramba, né? E que você talvez nunca mais a veja na frente depois que tomar posse no seu cargo e entrar em exercício. Mas para você tomar posse e entrar em exercício, eu vou te dar uma dica legal. Grave a iniciativa privativa do Presidente da República, porque ela cai muito em prova, cai demais, tá? Então agora vejam sobre o que é dado ao Presidente da República dar início a um processo legislativo. Eu te falei que do 61, todo mundo aqui pode, porém algumas matérias são vinculadas exclusivamente ao Presidente da República. E o examinador adora perguntar sobre as matérias vinculadas a uma ou outra autoridade. Então olha lá. São de iniciativa privativa do Presidente da República os projetos de lei que falem sobre fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas. Forças Armadas tem tudo a ver com a União, então quem vai falar sobre elas é o Presidente da República. Disponham sobre criação, deixa eu melhorar isso aqui, né? Criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta, autárquica e aumento da remuneração. Quando a gente pensa em servidores públicos federais, aqui ó, servidores públicos federais do Executivo, a competência privativa para criar cargos, criar funções, criar empregos,
na administração direta e na autárquica, e ainda aumentar a remuneração dos servidores. A competência de quem? Do presidente da República. Mas isso aqui é para a galera do executivo, tá? Dos tribunais, por exemplo, federais, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Porque o território é uma autarquia. Ó, autarquia de volta aqui. Território é uma autarquia da União. Então, o presidente da República tem competência privativa. O que quer dizer isso, que ele tem competência privativa para iniciar o projeto de lei? Que é só ele que pode apresentar. Outro não pode apresentar. Um deputado federal, por exemplo, ele não pode apresentar um projeto de lei criando cargos no IBAMA. Não vai rolar. O IBAMA é uma autarquia federal. Aqui, ó, autarquia federal. O IBAMA não vai, o projeto não vai rolar. Vai ter um vício de constitucionalidade. Na verdade, um vício de inconstitucionalidade, que é justamente o vício de iniciativa. Só o presidente da República pode. Cabe ainda ao presidente da República, em relação aos servidores públicos, olha só, apresentar projeto de lei para servidores públicos da União e territórios, alterar o seu regime jurídico, propor seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Servidores públicos da União e territórios. Cabe ao presidente da República um projeto de lei sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Essa é uma competência muito importante e ela não deveria estar na mão do presidente da República. O projeto de lei para organizar, por exemplo, o Ministério Público não deveria ser privativo do presidente da República. Isso deveria ser privativo do Procurador-Geral da República. A mesma coisa sobre o Ministério Público dos Estados. Quem deveria falar sobre a legislação do Ministério Público dos Estados deveriam ser os procuradores gerais de justiça. Tá? Mas isso aqui são regras que devem ser comuns em todo o país sobre a organização do MP e das defensorias. Então, por isso que está na mão do presidente da República, mas ainda assim eu entendo que não deveria, porque o Procurador-Geral da República poderia muito bem fazer o projeto de lei atendendo o interesse de todos os estados. E não o presidente da República, que pode montar um projeto de lei que de alguma forma amarre o Ministério Público, né? Tire, por exemplo, a autonomia ou a independência funcional dos membros do MP, o que é perfeitamente possível com um projeto de lei, com o Congresso que nós temos, né? Então vejam só, que mais que o presidente da República tem iniciativa privativa, ou seja, só ele que pode apresentar o projeto. Lá no artigo 61 tem isso, vamos ver. A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração. Meu amigão, fica esperto com isso aqui, tá? Porque isso aqui vai te ajudar tanto nas provas de constitucional como de administrativo. Olha só, criação, extinção e extinção de ministérios. Criação e extinção de ministérios depende de lei. Depende de lei. E o projeto de lei? É do presidente da República, tá? Fica muito esperto com isso aqui. O examinador adora falar que ministérios podem ser extintos por decreto presidencial. Não. Ministério precisa de lei. Ah, mas o presidente da República tem o poder de reorganizar a administração pública por meio de decreto. Isso está lá no artigo 84 da Constituição, né? Salvo engano, inciso 6, eu acho que é o 6, 84, inciso 6.
Tá bom, mas não pode extinguir ministérios e nem criar ministérios por decreto, por medida provisória, por qualquer outro ato que não seja por lei. E, na verdade, o presidente da República tem que fazer um projeto de lei, apresentar isso à Câmara dos Deputados, porque ela vai ser a casa iniciadora, não se inicia pelo Senado nesse caso concreto, e aí o presidente da República vai apresentar o projeto de lei na Câmara dos Deputados para que lá a casa iniciadora delibere, vote, remeta para a casa revisora, que vai ser o Senado, que vai deliberar, votar, e se tudo der certo, vai para sanção ou para veto presidencial, tá bom? Projeto de lei para dispor sobre os militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Veja que interessante. Cabe ao presidente da República organizar a carreira dos servidores públicos do Executivo. Mas aí aqui no finalzinho vem falar assim, militares das Forças Armadas, regime jurídico dos militares, provimento de cargo dos militares, promoções, estabilidade, remuneração. Por que isso? Porque isso aqui é uma dica que o regime jurídico dos servidores militares da União, das Forças Armadas, ele é diverso, ele é diferente, ele é distinto do regime jurídico aplicado aos servidores públicos civis da União. Regras como estabilidade, promoção, aposentadoria e ingresso nas Forças Armadas são diferentes daquelas regras aplicadas aos servidores públicos civis do Executivo Federal. Isso é uma dica bem bacana para a gente entender que existe na administração pública dois regimes jurídicos, né? Um deles é aplicado aos servidores públicos civis e outro aos militares. Tá beleza? Sussa, tranquilos? A gente acabou de analisar aqui as regras pertinentes às leis, iniciativa geral e iniciativa privativa do presidente da República, não tem nada demais esses mecanismos, né? A parte mais pesada, na verdade, a gente deixou lá para as disposições gerais do processo legislativo. E agora a gente vai fazer algumas anotações sobre competências. Mas existe um ponto dessa matéria chamado lei delegada. A lei delegada, ela tem uma característica muito interessante, né? Vamos lá. Eu tenho o Congresso Nacional, que tem uma função típica. Qual a função típica do Congresso Nacional? Legislar. Essa é o que a gente chama de função típica do Congresso Nacional, beleza? E eu tenho do outro lado aqui o Executivo. O Executivo, que tem uma função típica também, que é executar, administrar. Beleza? Sussa, tranquilos? Lembra que a gente falou no início das nossas aulas, lá no artigo 2º, sobre a função típica e atípica dos poderes da administração pública? Então, é perfeitamente possível que essa função de legislar seja delegada para o Executivo. Seja delegada para o Executivo. Vejam só, a Constituição da República autoriza que o Congresso Nacional dê ao presidente da República a possibilidade de legislar. Isso acontece por um instrumento chamado lei delegada. Isso aqui é uma delegação. Isso é uma delegação. O Congresso Nacional está delegando delegação de poderes. O Congresso Nacional está delegando poderes para o presidente da República legislar. Nesse caso, o Executivo vai exercer a função de legislar por delegação. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer algo conhecido como lei delegada. Lei delegada.
Esta lei delegada, ela está dentro da função atípica do Executivo. Ela está dentro da função atípica do Executivo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui é muito importante você entender, meu amigão, porque essa lei ela não sai do legislador. Na verdade, o legislador transfere ao presidente da República o poder de legislar. Por isso que ela é uma delegação de poder. Essa delegação de poder, ela é limitada ou ilimitada. Na verdade, ela é sempre limitada, porque ninguém vai dar um cheque em branco para o chefe do Executivo, né? Mas o que acontece? O presidente da República, o ato dele vai ser um ato chamado lei. Belezinha? Vamos estudar um pouco mais sobre essa lei delegada. Muita gente nunca ouviu falar dela, né? E algumas pessoas sabem que ela existe, mas não a estudam. E quando cai em prova, adivinha o que acontece? É questão errada na certa. Sim, erra, né? Porque não estudou, não prestou atenção, mal é mal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concurso, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.